Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, sextou. Vamos lá fazer o nosso café com dividendos, aqui nosso morning call. A ideia é trazer um resumo do mercado financeiro, tá, para todos vocês antes do pregão abrir, tá? Temos também a agenda de dividendos, as empresas, as ações que vão pagar dividendos essa semana. Eu deixei de lado. Eu vou colocar hoje as Datacom para você se programar aí pré-pregão e ficar bem informado sobre os ativos, né, que vão ter Datacom hoje, dia 7, tá? Bom, começando com um resumo de mercado para quem especula ou para quem tem curiosidade para saber como é que está o mercado no dia de hoje, né? Ontem, Estados Unidos fechou em alta, tá? Tanto o S&P como o Dow Jones fecharam muito bem, tá certo? A gente já vai dar uma olhadinha aqui nos contratos futuros do Nasdaq também. E hoje a Europa está eufórica aqui, com o DAX, Reino Unido subindo. DAX, grande destaque de alta, mais de 1%, tá? Depois finalizamos com o Japão neutro e Hong Kong também neutro, tá? Então são as duas vertentes aí. Estados Unidos subindo, Europa subindo, Ásia em stand-by, né? Temos um fato bem relevante para Vale, você que tem investimentos na Vale, né? Com a guerra comercial, vamos dizer assim, entre Austrália e China, tá? Principalmente o minério de ferro volta todos os olhares para a Vale, né? Porque a Austrália, pós Vale, depois do Brasil, é a grande fornecedora de minério de ferro para a China. E se China está com entreveiro com os australianos, a Vale deve ter ainda mais atenção para esses próximos dias, semanas e meses, até que saia um fato relevante e uma paz aí diplomática entre Austrália e China. Então, bem importante, pessoal, você que está olhando para a Vale e ela não para de subir, olha, é difícil colocar freio com essas condições macroeconômicas e essas brigas comerciais só valorizam aí a escassez do minério de ferro e a subida da Vale sem dúvida nenhuma. Então aqui um resumo dos mercados à vista, tá? A Europa hoje negocia em alta, Estados Unidos ontem fechou em alta e nós temos Ásia com sinais difusos, mas sem grande volatilidade por lá, tá? Quando a gente vem para o petróleo namorando, e ainda bem, né, pessoal, está se mantendo lá no 66, 68, 67. Eu acho que, como eu falei para vocês nos cafés anteriores, o petróleo tende a ficar lateral, tá? Tende a ficar lateral. Se ele der uma pancada para cima dos 70, tá? A gente muito provavelmente vai ter aí aprovados planos de infraestrutura norte-americanos, né? Muita demanda por ainda combustíveis fósseis, mas eu acho que o petróleo está ali com os seus ciclos de alta contado, isso na visão de longo prazo. Tá? Na visão de longo prazo, a demanda do petróleo não deve ter muitas emoções pós essa recuperação desses new deals que os governos estão pretendendo fazer com esses investimentos públicos em infraestrutura. Vai se precisar ainda de muito petróleo, mas nos próximos anos e décadas talvez já tenha ali uma porção maior das renováveis, tá? Então, petróleo sofrendo pressão para os próximos anos, mas não vejo isso como uma tendência que vá muito longe, tá? Diferentemente do minério de ferro, que é hoje essencial para qualquer tipo de movimento de investimento público ou privado na construção civil, tá? Bom, falando de minério de ferro, a gente vai para metais, tá? Ouro sobe hoje 0,28, prata cai 0,13. Quando a gente dá uma olhadinha, vamos olhar um pouquinho, não os ETFs aqui, vamos dar uma olhadinha nas commodities, tá? Quais são os principais destaques do dia de hoje? Tá? Na parte de queda é a proteína animal, então também fato relevante aí os sauditas dando um stop, principalmente na proteína de aves, tá? Frangos para a Arábia Saudita dão uma parada aí em relação aos frigoríficos importação do Brasil, tá certo? Então essa é a notícia relevante, é um fato que aconteceu aí de ontem para hoje, então sim, né, espera-se um pouquinho de mau humor para o setor de proteína animal, tá? Depois, a commodity que mais se destaca na parte de alta, adivinhem, pessoal, é o minério de ferro. Tá indo para $200, já foi para $200, beijou lá, voltou. Então, minério de ferro, pessoal, não para. É isso aí, a gente tem que falar dessa maneira. O algodão sobe muito hoje, nós temos o café subindo bastante, café em tendência aqui de recuperação bem forte, celulose subindo, nós temos futuro de gado em pé ainda subindo 0,92, depois a gente passa aqui para milho. Vamos dar uma olhadinha nas fotos aqui, acho que fica melhor para vocês, né? Então, café sobe 3%, algodão sobe quase 4%, soja 0,62%, trigo 0,53%, açúcar 0,11%
e milho 0,73 de alta. Então todas as commodities importantes para nós aqui subindo, principalmente soja, milho e proteína animal segurando. Tá? Café também protagonizando uma bela subida no último mês. Tudo que não se pode imprimir, pessoal, tende a subir, tá? Com a injeção de grana, tende a subir, não tem jeito, tá? Tudo que se pode imprimir, aí sim a gente não tem inflação. Agora, as coisas que não podemos multiplicar por vontade humana, simplesmente, tá? Vai ter inflação. Terrenos, imobiliário, né? Setor imobiliário, as commodities, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter inflação, tá? Vai ter não, né? Já está tendo, principalmente nos mercados emergentes, porque a gente ainda, além de ter, tá, a procura aquecida, seja por dinheiro externo, seja por dinheiro doméstico, nós estamos à mercê do câmbio, tá? Então é assim, uma continha que não é muito legal para você que não está no mercado financeiro, para você que se protege no mercado financeiro, e eu falo proteger, porque se nós pegarmos o IGPM ou o IPCA, tá difícil bater esses caras aqui no Brasil. O IPCA nem tanto, mas o IGPM com certeza. Então, às vezes, a rentabilidade da sua carteira, na verdade, está te protegendo, não está te rentabilizando real, né? Não é uma rentabilidade real. Bacana, pessoal. Passando para os índices futuros, eu destaco os Estados Unidos hoje sim, negociando em alta, então ainda assim bom humor nos Estados Unidos. Tá? Os três principais índices Nasdaq, tá? S&P e Dow Jones futuros todos em alta, Japão fechou em alta, DAX também negocia em alta hoje e ontem nós fechamos o pregão, tá? O índice futuro com 0,16% de alta, enquanto meu caderno cai aqui. Legal, pessoal. Vamos passar para a agenda de dividendos. Então, hoje, Datacom, tá? Qualicorp, dia 7/5, Datacom. O pagamento está provisionado para o dia 31 de maio, tá? É dividendo. Então, esse 0,70 aí é chuchu para você, líquido. E tem mais um, Provento ainda, tá? Esse vai ser pago somente lá em dezembro, tá? E é de R$ 1,30. Então, no frigir dos ovos, pessoal, você vai ao dormir com a ação aí da Tacom hoje, né, você vai ter direito a receber R$ 2 de dividendo, ambos dividendos, tá? Sendo que 70 centavos desses R$ 2 vão ser pagos esse mês, dia 31/5, e os outros R$ 1,30 lá com o Papai Noel, dia 28/12, tá? Santander também tem Datacom hoje, tá? Pagamento em junho, aniversário do meu pai, 02 de junho, tá certo? Também a dividendo, 80 centavos. Então, essas são as duas principais ações para hoje, né? Data aí de distribuição de dividendos das ações da Bolsa de Valores do Brasil. Então, fiquem atentos, vocês estão caçando aí a agenda de dividendos. Tá? Bom, fluxo estrangeiro, pessoal, traçando aqui para vocês, gosto muito de acompanhar, né? Agora a XP tem um gráfico muito amigável, né, para a gente acompanhar aqui, principalmente fluxo estrangeiro mensal, eu acho que é o mais importante. Tá? Nós temos, tá, no net, né, no acumulado, no acumulado, né, que é o importante, de fevereiro de 2020 até o momento, o acumulado, pessoal, está aqui, tá, em torno de 48,03 bilhões de reais. Então, se nós pegarmos a crise, certo, de 2020, passamos ali julho, agosto, setembro, opa, aqui, tá, em outubro, novembro, viramos, tá, o acumulado virou. Então, esse é o sinal para nós, holders, para nós especuladores, tá? Como é que está o fluxo? O fluxo a partir de outubro, novembro, eleição Biden ali virou e virou forte. Tá? Já no finalzinho de outubro tinha virado, mas com certeza em novembro virou e virou forte. E aqui nós não temos por que brigar contra a tendência. O fluxo dita a tendência, tá, pessoal? Na minha opinião. Que é a minha opinião. Tá? No anual, nós tivemos venda em 2019. Aqui em 2020 ficou quase que elas por elas, se nós contabilizarmos dezembro, finalzinho de dezembro, janeiro. Tá? Perceba aqui no net, né? Ficou quase elas por elas, certo? E aí sim, agora voltamos a ter uma alta no acumulado no fluxo estrangeiro bilhões. Então, interessante, tá? Sempre acumular, sempre observar, tá certo? Como é que tá o posicionamento do gringo na nossa bolsa, tá? Tem mais alguns fluxos aqui interessantes, fluxo diário para quem acompanha, para quem é mais trader, né? Então você pode acompanhar diariamente que como é que foi o fluxo, tá? Tem dias que o fluxo foi muito comprador, seguido de muito vendedor, tá? Então bastante volatilidade e nenhum tipo de tendência a gente pode perceber aqui de fluxo no dia a dia. Mas quando a gente passa para o mês, tá? A gente tem tranquilamente aqui uma tendência clássica, tá? Então
Novembro muito comprado, dezembro muito comprado, janeiro muito comprado, e aí fevereiro e março vendedor, abril fechou com 7 bi positivo. Maio estamos ainda sem tendência, clássico de maio, tá? Clássico de maio. Então quem comprou em abril, quem comprou na virada aqui no final de março, virando para abril, conseguiu bons negócios que agora ou está no 0 a 0 ou os preços estão, né, sem muita direção na maior parte. Tá? Então o fluxo estrangeiro tem muita expertise em ditar as tendências. Fluxo do mercado futuro agora, no índice futuro, nós temos um pouquinho de compra, né? Desculpem a falta de definição da imagem, mas um pouquinho de compra. A linha cinza aqui é o gringo, então ele virou para comprador recentemente. Tá? Então essa subidinha que nós tivemos atual do índice tem um certo fluxo ainda positivo na compra, tá? Bacana, mas bem menor, né? Bem menor mesmo. Fluxo estrangeiro aqui tá bem mais tranquilo, bem menos acelerado do que no começo do mês ou finalzinho aí do mês passado, tá? Já no dólar futuro, o fluxo é vendedor, ainda mais com a Selic quicando para cima, não tem jeito, pressiona, tá? A gente não sabe quando, tá? De fato, o gringo vai começar a injetar grana aqui com a renda fixa nossa estando atraente, né? Então essa é a estratégia do Banco Central. Pessoal, Taesa, né? Então ela comunicou em fato relevante ontem que sim, a CEMIG já falou, já divulgou aqui que está organizando o processo competitivo para desinvestimento da totalidade da participação na Taesa. Então, de fato, a CEMIG vai vazar e ela está abrindo aqui processo competitivo para ver quem que morde esse teco da Taesa, né? A Taesa que ontem, pós distribuição de dividendos, né, e meu gráfico tem ajustes, então ela cai bastante, logo para o meu suporte aqui em 38,91, tá? Suporte abaixo de 38,91, pessoal, eu tenho somente aqui em 35, deixa eu trocar de cor, 35,09 centavos, R$35,09. Mas a Taesa presenteando você, né, com certeza, acionista, que além, né, eu sempre falo isso, além da recuperação em V e uma projeção acima da recuperação em V, né, do topo pré-crise, ainda está te dando bons dividendos. O último foi aqui de R$1,63. Tá ok, né? Acho que tá bom. Lucro líquido, pessoal, essa aqui é da Simpar, então divulgou o resultado, então tomem cuidado com os ajustados, tá? Sempre que você tem ajustado, vá no balanço, vá lá no DRE, tá? No fluxo de caixa também, para ver o que é não recorrente, tá? Mas o EBITDA é o que chama atenção, então nós tivemos aí alta de 30% ano a ano no EBITDA da Simpar, então essa sim eu acho que é interessante, tá? A empresa aí, a holding da JSL, né? Então pode ser bem interessante olhar esse balanço, veio forte mesmo tendo um ano complexo como foi o ano passado, tá? Então o EBITDA subindo aí 30% comparação ao ano, tá? Já no gráfico, a Simpar também, né, consegue presentear você acionista com recuperação em V, tá? Conseguiu aqui vencer o topo e agora está de novo para mais uma pancada para cima. Eu tenho números distantes aqui, né? R$38,76 é o suporte deixado, né? Um suporte clássico aqui, tá? Bastante volume entrou nesse topo, mas já foi vencido pelos comprados, então o próprio topo aqui dessa região, né? O próprio topo aqui é suporte também, a região dos R$42 aqui aos 43, tá certo? E o alvo único que eu tenho é R$53,03, tá? Essa então é a Simpar. Passado da Simpar, a gente vem para a Sinqia, que reportou um resultado em linha com o esperado do mercado, né? O gráfico da Sinqia é o mais chato, mas é o que vai presentear mais os acionistas, ou os especuladores, ou os investidores, na minha opinião. Por quê? Sempre que se acumula, tá? O movimento que precede, tá? É muito forte. Tá para cima, o movimento que eu estou projetando, e eu comentei aqui no canal, é justamente esse movimento. Tá? Nós vamos aqui para faixas muito próximas ou, quiçá, idênticas aos 35,89, 32,96, que são os meus alvos. Tá? Então, hoje ela negocia, pessoal, a R$22, né? 22 e pouquinho. Então, perdão, é um upside que chama bastante atenção. Tá? Os pontos da SIM que estão na tela, eu divulguei vídeo sobre ela recente. Tá? Eu tenho muita... É que eu não estou líquido, não estou tão líquido esse mês, porque fiz compras na Neo Energia, tá? Que me deu a oportunidade de fazer mais de uma, e também na
Aramis Pardini, são as duas ações aí que eu fiz compra, ainda tem um resquício na positivo, então eu sigo ali quietinho por melhores oportunidades, porque estamos apenas no dia 7 de maio, né? Esse mês aqui é o mês das quedas e o mês das oportunidades, por que não, tá? Pessoal, eu acho que eu finalizo por aqui, né, falando da Sinqia. Eu espero que vocês tenham gostado. Ontem, né, quando eu olho para minha carteira de dividendos, tá, eu vejo que o que mais sofreu na carteira de dividendos, lembrando que essa carteira aqui, ela espelha o IDIV, né, o índice de dividendos, tá? Sofreram aqui Home3, Taesa, Tegma, Itube, Engie, Transmissão Paulista. Então, grandes companhias sofrendo, tá, com quedas, mas também nós tivemos resultado, temporada de resultado, tivemos distribuição de dividendos, então tem que ficar de olho. Eu acho que sim. A empresa que sofreu mais e sofre é a própria Transmissão Paulista, que de novo faz aqui um topo duplo. Tá? É um sinalzinho de que vamos entrar numa consolidação que vai ser benéfica para os holders, né? Finalmente a gente vai ter tempo para comprar relativamente no mesmo preço e não cada mês comprar num preço maior. Vamos ver se a Transmissão Paulista sossega um pouco, mas sem nenhum grande destaque. Tá? Eu acho que o desconto estão nas utilities, não em todas as empresas de energia elétrica, algumas empresas de energia elétrica. Então, eu estou de olho aqui em Copasa, estou de olho em Sanepar, tá certo? São as empresas que estão sofrendo bastante, né? O destaque positivo ontem foi essa Vesp. Essa Vesp mandou bala ontem, né? Fazendo aqui um gapão, tá? E tem resultado muito próximo para ser divulgado. Sabesp tentando aqui, tá? Responder acima dos R$ 43. Será que a Sabesp vai subir? Minha Neo Energia, tá? Também muito amigável para quem quer montar a posição. Então, segue aí consolidada. Eu tenho aí bastante interesse na Neo Energia, próximo ou quiçá exatamente nos 15,65 e 14,47. Alvo mínimo para mim está lá nos R$ 20,16. Então também gera aí um alfa interessante. Se eu estiver certo, o risco está abaixo da mínima aqui de março do ano passado. Pessoal, é isso. Cafezão com esses grandes destaques. Eu acho que se você se interessa por contratos futuros, vamos dar uma olhadinha em índice. Tá? Então, índice de novo, pessoal, com fluxo comprador, segue comprando aos poucos, tá? Segue num banho-maria, porque o fluxo é comprador, mas não é pujante. Então, por hora, não vendo índice futuro, tá? Nessa faixa de preço atual, certo? Nessa faixa de preço atual, acima dos 119.365, eu não vejo muita vantagem em estar vendendo. Abaixo, melhora um pouquinho a situação, tá? Alvo único exclusivo 127.585, ou se mudarmos de fluxo, tá? Tivermos fluxo invertendo para baixa, né? Vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso índice de força relativa, tá? No TradingView perdeu a minha digníssima configuração, então tá meio que nos 50% aqui. Nada a se declarar, nada a comentar sobre o índice, a não ser compras com o suporte aqui em 119.365, que ontem, né, foi um trade, foi um setup por si só. Tá? Nós tivemos aqui, ontem foi um setup por si só, 119.365. Abrimos aqui em cima, tá? Nesse candle, e aí, né, principalmente para quem é day trader, é um belíssimo movimento, tá? Que gerou um certo frisson por aqui, né? Mas sim, né, conseguimos aí usar novamente os 119 mil, que é o ponto mais importante, 365, e agora alvos, pessoal, 121.840 é a próxima parada para hoje, depois 121.315, e aí vamos para topo, e acredito que já começamos a olhar para o 127. Tá? O mini dólar, tá? Esse é vendedor total, né? Vejam no 15 minutos, né? Então o mini dólar ele termina o dia num baita de um movimento harmônico aqui, tá? Que deve ter continuidade na queda aqui, tá? Continuidade na queda. Só vejo parada para o dólar, tá? Aqui na casa dos 51,10, tá? E principalmente, pessoal, 4,962,5. Ali é o único suporte que eu tenho. Sinceramente, o dólar adentra aqui em um vácuo, tá?
onde tem 5568,5 como resistência e somente, sinceramente, somente aqui no 4962,5 que ele tem qualquer tipo de suporte. Ele entrou nesse vácuo, agora tem mais um vácuo um pouco maior de volatilidade, então apertem os cintos aí, que eu acho que o dólar vai dar uma deslizada boa, tá? Pessoal, é isso. Agora sim eu fecho aqui o café com vocês. Muito obrigado pela companhia. Sempre fiquem de olho aí na descrição. O cafezão aqui deve voltar na madruga para vocês. Dessa maneira meio locutor, sem as minhas fotos aqui, porque eu vou começar a gravar de casa para trazer esse café, essa agenda de dividendos também, né? Não só falar sobre o mercado financeiro, mas também falar sobre as ações que vão distribuir Datacom e quem sabe também eu coloco data pagamento, tá? Se houver, né? Assim vocês são atualizados aqui no Clube dos Dividendos de maneira diária. Tá? Um grande abraço, uma ótima sexta-feira a todos. Tchau, tchau.